De um vídeo com uma informação maravilhosa sobre a volta do Pedro, porque muita gente imaginava que o Pedro iria voltar apenas no segundo semestre. E na ocasião fiz um vídeo aqui falando para vocês que o Pedro tinha volta prevista, o novo departamento médico do Flamengo estava planejando ter o retorno de Pedro para abril. Em relação a Cebolinha, lembra que no último vídeo eu falei, no próximo vídeo vou trazer a atualização do Cebolinha, dos males, o menor. Vocês vão entender o que eu estou dizendo para vocês. E a outra ótima informação, a outra ótima notícia é sobre Eric Pulgar, a gente já vai falar sobre isso. Tem também Palmeiras podendo pedir música, terceira contratação que tenta e a terceira negativa, a gente vai falar sobre isso também. E Vasco e Flamengo nesse sábado, de fato, pode ser em São Januário. E também vamos atualizar aqui a situação dos jogadores que estão no departamento médico, ou pelo menos trabalhando com a fisioterapia. Será que eles terão condições de jogo no sábado? De La Cruz treinou no campo ou não? A gente vai contar também isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, dar aquela moral no like, aí solta o dedo no like, ativa a notificação, compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas. Nesse momento eu vou trazer aqui o que pensa o Flamengo em relação a esse movimento do Vasco da Gama. Primeiro, falar sobre o Vasco. Eu particularmente não estou entendendo por que o Vasco quer levar esse jogo para o Newton Santos. Vamos lá. A gente quer tirar o Flamengo da zona de conforto. Estou trazendo aqui uma ideia. Beleza. Mas os jogadores do Vasco também vão sair da zona de conforto porque eles não estão acostumados em jogar numa grama sintética. Outro ponto. Isso até mesmo um dirigente do Flamengo levantou a bola comigo. Cara, seria totalmente contraditório. Porque o Felipe Coutinho é um dos jogadores que está comandando aquela situação toda, aquele protesto todo dos atletas em relação à grama sintética. Então o Coutinho, ele é contra a grama sintética. O Verratti também é contra, ele se manifestou contra a grama sintética. Estamos falando de dois dos principais jogadores do Vasco da Gama. E aí a diretoria quer levar o jogo para o Newton Santos. Eu particularmente acho que quem vai sair ganhando nessa história toda é o Flamengo. Porque o jogo na grama sintética é muito mais corrido. O que o técnico Felipe Luiz sempre pede aos jogadores do Flamengo. É o que o Felipe Luiz tanto ama. Então, no ponto de vista futebol, dentro das quatro linhas, o Flamengo vai sair ganhando com essa possível ida do jogo para o Newton Santos. E vamos lá, torcida, não vai mudar em nada, porque a torcida do Flamengo, para mim, vai comparecer em bom número, a torcida do Vasco também acho que vai comparecer em bom número. Segurança, aí vamos entrar no que pensa o Flamengo. O clube não se manifestou oficialmente, mas eu apurei o seguinte em relação a esse assunto lá no Flamengo. A diretoria do Flamengo considera praticamente impossível a polícia militar autorizar esse jogo no estádio Newton Santos, pois é uma partida de altíssimo risco e ainda mais sendo sábado de carnaval. E a gente sabe como é o Newton Santos. É apenas uma chegada, apenas uma saída, e não tem nada contra o estádio, eu não estou sendo contra o estádio. Isso é um fato, isso é o que a segurança diz, o que a polícia militar diz a todo momento. E o outro ponto é isso que eu acabei de mencionar, seria totalmente incoerente. O Coutinho é contra a grama sintética, o Verratti é contra a grama sintética. Não faz sentido. Eu acho que o Vasco só iria perder se fizesse esse movimento. Para São Januário eu até entendo, porque de fato é a casa do Vasco da Gama. É literalmente onde o Vasco joga e eventualmente treina. Então, acho que para São Januário eu até entenderia, mas está fora de cogitação. Newton Santos, eu acho que o Vasco só tem a perder. O técnico Felipe Luiz, se eu conheço bem, deve estar assim, vai para o Newton Santos, vai para o Newton Santos. Porque lá eu acho que a chance do Flamengo ganhar é muito maior. Pelo menos essa é a minha visão. Se você concorda ou discorda, pode opinar à vontade aí. Vamos agora falar de Pedro. Ótima notícia do atacante Pedro, sobre o atacante Pedro. Lembrando que alguns dias atrás eu falei para vocês que o Pedro tinha volta prevista para abril. E hoje o Flamengo emitiu um comunicado oficial bem grande. E eu vou resumir aqui, sob o comando do preparador físico Júnior Bezerra, Pedro fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes, driblou estacas fixas e até balançou as redes dos golzinhos posicionados no campo. Antes, com a fisioterapia, fez atividade de mobilidade e força. Sem queimar etapas, a mudança de estágio na recuperação de Pedro foi possível após avaliações que atestaram sua evolução positiva. Um trabalho realizado
em conjunto entre o cirurgião que operou o atleta, os médicos do Flamengo, os fisioterapeutas do clube, principalmente o próprio Pedro. E aí tem declaração enorme aqui do Fernando Sasaki, médico do Flamengo. Em resumo, cara, o Pedro evoluiu bastante, está treinando no campo e ele tem volta prevista para abril. É isso mesmo, torcedor. Lembrando que esse jogador... Nossa, bati aqui, balançou a câmera aí, perdão. Lembrando que esse jogador operou em setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses de previsão para ele voltar. Isso está acontecendo graças ao trabalho em conjunto de todos esses profissionais que eu acabei de mencionar do Flamengo. Também vale mencionar o departamento médico da gestão passada, que também fazia um grande trabalho com o Pedro. A gente não pode apenas ressaltar esse departamento médico. E também graças ao trabalho do próprio Pedro, que se dedica muito diariamente para poder evoluir 1% todos os dias. E ele ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Para mim, vai ser um grande reforço caseiro. Um grande reforço caseiro. E se ele voltar bem, estou partindo do princípio, ele voltando bem, porque a gente sabe que foi uma lesão grave no joelho, a segunda dele no outro joelho. Nos tempos de Fluminense ele já havia operado outro joelho, agora operou, não lembro qual que ele operou agora, mas enfim, é a segunda cirurgia de joelho que ele passa, mas ele voltando bem, para mim é titular absoluto. E hoje eu estava até conversando com o Paquito, o Rodrigo Cabelli, produtor lá do SBT, cara, como que vai escalar o ataque do Flamengo? Eu particularmente escalaria assim: Pedro centralizado, Bruno Henrique na esquerda, Luiz Araújo na direita. Esse seria o meu trio ofensivo, e eu estou partindo do princípio, todos bem fisicamente. Bruno Henrique voando do jeito que está, Luiz Araújo voando do jeito que está, e o Pedro voltando a jogar, voando como ele estava antes da cirurgia. Eu escalaria o Flamengo assim, e isso aqui não é um demérito do Gonzalo Plata, que está jogando muita bola, não é um demérito a Cebolinha, que infelizmente se machucou de novo, não é um demérito ao Michael, que está lesionado, mas eu estou apenas botando aqueles que eu acho que nesse momento estão jogando muita bola. E por falar nisso, galera, uma atualização aqui sobre os jogadores. Vamos lá. Alexandro, Ayrton Lucas e Juninho. Ayrton Lucas treinou normal com os demais jogadores do elenco, está, entre aspas, liberado para jogar no sábado diante do Vasco da Gama. Alexandro e Juninho foram a campo e fizeram trabalhos com fisioterapeutas. O Flamengo tenta deixá-los à disposição para sábado contra o Vasco pela Semi do Carioca. E o De La Cruz treinou normalmente após desfalcar o Flamengo contra o Maricá por conta de um corte no pé sofrido em casa. Então, De La Cruz treinando normal, a tendência é que fique à disposição no sábado para pegar o Vasco da Gama. O Palmeiras, que para mim é o grande rival do Flamengo no futebol brasileiro, falo isso sem medo. No futebol carioca, por exemplo, não tem rival. O Fluminense, que bate de frente com o Flamengo nos jogos, ainda está em processo de montar o elenco, tem muita dificuldade. A gente pôde ver o jogo contra o Bangu, foi uma pelada, o Fluminense jogando muito mal. O Vasco, rival do Flamengo na semifinal, eu não considero rival à altura do Flamengo na temporada, e o Botafogo está passando por uma dificuldade absurda. Sobre o Palmeiras, terceira contratação que eles tentam e o terceiro não. Andrés Pereira, Claudinho, outro que enrolou o Flamengo também muitas vezes, e agora Vitor Roque. O Verdão chegou a um acordo com o Barcelona para a transferência do atacante, mas o clube catalão recebeu ontem a resposta da La Liga, que não autorizou a operação por questões burocráticas. Então, a La Liga fazendo com que o Palmeiras não consiga contratar o Vitor Roque, o que eu achava uma baita contratação. Baita. Cara, eu falo para todo mundo, o Vitor Roque, e eu acho até injusto dizer que ele não deu certo na Europa, tá? Acho muito injusto, assim como acho injusto dizer que o Pedro, hoje atacante do Flamengo, não deu certo na Europa. Cara, ele teve uma passagem muito rápida. Aqui no futebol brasileiro, o Vitor Roque ia deitar, sobretudo, no time do Abel Braga, pelo menos essa é a minha opinião. É uma boa notícia para os rivais, né? No caso, Flamengo, o próprio Botafogo, enfim, outros clubes que pensam em brigar por títulos com o Palmeiras, com o Flamengo e outros clubes. Por falar em Flamengo, o Flamengo chegou a 25 gols no Campeonato Carioca, é o melhor ataque da competição, e a grande curiosidade é que 16 jogadores marcaram durante
esse campeonato carioca. E o GL estou aqui, ó, vamos lá. O Alacian, 4 gols, é o artilheiro do Flamengo no Carioca. Carlinhos, 3 gols. Luiz Araújo, 2 gols. Arrascaeta, 2 gols. Matheus Gonçalves, 2 gols. Léo Ortiz, 2 gols. Thiaguinho, 1 gol. Felipe Tereza, 1 gol. Guilherme Gomes, 1 gol. Michael, 1 gol. Plata, 1 gol. Alcaraz, 1 gol. Juninho, 1 gol. Bruno Henrique, 1 gol. Cebolinha, 1 gol. E o Gerson também, 1 gol. Então, esses jogadores são os 16 que marcaram para o Flamengo no Campeonato Carioca, mostrando que o time é muito bem treinado. Para e pensa, para e analise os jogos do Flamengo. Os gols saem em jogada trabalhada, não é por intuição. Tudo bem, tem um outro lance ali que é intuição, jogada de craque, como a Arrascaeta, o próprio Matheus Gonçalves, fazendo o 5º gol diante do Maricá. Mas fora isso, gente, jogada trabalhada, jogada ensaiada, a gente tem visto bastante. Eu confesso para vocês que eu estou muito animado e confiante com o Flamengo para essa temporada. Não acho que vai ganhar tudo, mas eu tenho certeza que hoje um time para bater de frente com o Flamengo, ganhar do Flamengo, vai ser muito mais difícil que outrora, mas muito mais difícil. Vene, o Tite ano passado no Carioca também jogava bem, mas não bonito desse jeito, não da forma desse jeito, pelo contrário, era um time bem chato de assistir. Verdade seja dita, eu conto na minha mão direita aqui quantas vezes o Tite, entre aspas, deu show no comando do Flamengo. Foram poucas vezes. Aquele futebol bem burocrático, pragmático, o que eu acho um porre, tá? Eu acho um porre. Eu acho que o técnico do Flamengo tem que ter a mentalidade que o Felipe Luiz tem. Jogar para cima, marcação sob pressão, intensidade alta, não ficar satisfeito com 5-0. Pelo contrário, o Felipe Luiz estava insatisfeito quando o Flamengo perdeu um gol, quando o jogo já estava 5-0 contra o Maricá. Eu acho que essa é a melhor forma de você respeitar o adversário. É praticando o seu futebol, que você sabe. Vamos agora falar sobre Cebolinha. A gente trouxe nas redes sociais, em primeira mão, tanto no Twitter quanto no Instagram, que o Cebolinha teve apenas uma lesão leve. E aí, horas depois, o Flamengo emitiu um comunicado oficial confirmando a nossa informação. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atacante Everton Cebolinha realizou o exame de imagem após ser substituído com dores na partida contra o Maricá no último sábado. O resultado apontou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador já iniciou o tratamento com fisioterapia no departamento médico do clube. Desse jeito, Cebolinha não encara o Vasco no sábado. Michael está fora, tá? Já está certo. Por outro lado, o Felipe Luiz, o Flamengo, deve ter aí o retorno de Alexandro, lateral esquerdo, Ayrton Lucas, também lateral esquerdo, e o Juninho, atacante. Cara, a volta do Alexandro, para mim, é sensacional. Para mim, é a melhor volta aí. O Juninho ainda tem que provar. Inclusive, o setor ofensivo do Flamengo não está sentindo falta do Juninho. E o Ayrton Lucas, para mim, é o reserva imediato, obviamente, do Alexandro. Então, eu acho que o retorno do Alexandro é a melhor notícia para a torcida, para o técnico Felipe Luiz. Mas a boa notícia é que a lesão do Cebolinha não foi grave, gente. Imagina se tivesse sido grave, seria mais uma lesão para o atacante ficar um tempão longe dos gramados. E se a gente for parar e analisar, eu não sou médico, tá? Quem sou eu para dizer isso? Mas, pelo visto, parece normal jogador ter uma pequena lesão muscular após um longo período inativo. O Bruno Henrique aconteceu isso, o Neymar aconteceu isso recentemente, e agora o Cebolinha. Enfim, a gente pode pensar em outros nomes aí, mas me veio esses nomes à cabeça agora. Então, pelo visto, parece normal. Não sei, não sou médico. Quem tem que falar isso é o médico do Flamengo, Fernando Sasaki, não é o Vene Casagrande. É apenas uma levantada de bola aqui, que faz sentido, pelo menos no meu ponto de vista. Para finalizarmos o nosso vídeo, a melhor notícia: o Flamengo está próximo de, entre aspas, mais uma contratação. A renovação de contrato de Eric Pulgar. Soltei ontem, eu estou gravando esse vídeo aqui segunda-feira à noite. Eu vou falar ontem porque eu vou publicar o vídeo terça-feira pela manhã. Eu soltei ontem a seguinte informação: o Flamengo avançou em mais uma contratação, entre aspas, e está próximo de acertar a renovação de contrato de Pulgar por mais 3 anos, até dezembro de 2028. A diretoria já trata a situação como bem encaminhada e aguarda a chegada do empresário do volante ao Rio para sacramentar e assinar. O que eu estou dizendo aqui? Que já tem acordo verbal do novo salário, valorização salarial ao jogador, tempo de contrato, cláusulas,
Agora, o empresário dele vem ao Rio de Janeiro e aí Flamengo, empresário, aperta a mão, assina contrato e finaliza a renovação de contrato do Eric Pulgar, que para mim vai ser uma boa contratação. O Eric Pulgar é um jogador extremamente importante para o time do técnico Felipe Luiz. Isso não sou eu falando, não é o Vene falando, é o próprio Felipe Luiz que fala isso, deixa muito claro. Inclusive, é difícil hoje escalar o time titular do Flamengo. Eu botaria Danilo. O meu time titular seria Rossi, Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Pulgar, para mim é titular absoluto. Ai, meu Deus, agora que são elas? Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta. Olha, é difícil montar o time titular do Flamengo, hein, cara? Vou deixar essa missão para vocês. E aí, qual é o time titular? Opa! Ah, tá. Ah, saiu uma notícia bacana aqui. O Flamengo acabou de publicar aqui no grupo. Fábio Marcelo, coordenador de fisioterapia do futebol do Flamengo, é homenageado no Palácio Guanabara. Fábio Marcelo é o novo membro da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. Maneiro. Parabéns aí ao médico pela conquista. Só uma atualização sobre o Thiago Maia. Santos e Internacional estão finalizando a troca de documentos nessa terça-feira pela operação do Thiago Maia. Tanto o Peixe quanto o Colorado, espero que a assinatura seja ainda nessa terça. Acabaram de me passar aqui, em off, Vene, existe chance de ser Maraca por questões de segurança. Não estava definido Engenhão, que no caso é o Newton Santos, apesar da intenção no Vasco. Então, a tendência é que seja no Maracanã. E sobre o Thiago Maia, eles vão assinar hoje e depois o discurso lá no Santos, depois que assinar com o Internacional, vai apresentar a garantia bancária que o Flamengo exigiu, que é o pagamento da Globo, direito de transmissão. Essa é a única garantia que o Flamengo aceita. E o Peixe garantiu ao Flamengo que vai apresentar essa garantia. Ficou redundante, mas vocês entenderam aí. Então, tudo certo, tudo caminhando bem. Eu acho que nessa operação aí envolvendo Santos, Inter, Thiago Maia, o Flamengo, embora não tenha recebido o Internacional, pelo menos agora com o Santos terá uma garantia que vai receber alguma coisa. A ver, vamos esperar. Lembrando que no próximo vídeo a gente vai trazer todos os detalhes de Vasco e Flamengo no sábado, onde vai ser, arbitragem, horário. Então não perca, hein? Se inscreva no canal aí, tamo junto e fui! Fala, nação rubro-negra! A semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco já começou pegando fogo antes mesmo da bola rolar. O lateral direito Varela deu declarações fortes sobre a escolha do estádio Newton Santos para o primeiro jogo da decisão e deixou claro, ninguém estará confortável jogando lá. Mas por que o Vasco escolheu esse palco? O que os jogadores do Flamengo pensam disso? Vem com a gente que a gente te conta tudo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. A escolha do Vasco por mandar o jogo da ida da semifinal no Newton Santos não caiu bem entre os jogadores do Flamengo. Varela foi direto ao ponto e criticou o gramado sintético, destacando que a velocidade da bola e os toques mudam completamente nesse tipo de campo. Chama atenção porque semana passada todo mundo se juntou para jogar em campo natural. Vamos ter que ir no Newton Santos, jogar de igual para igual e definir no Maracanã. Aquele campo muda tudo, a velocidade da bola, os toques. Nem o Flamengo nem o Vasco vão estar à vontade. O Vasco não joga ali, se fosse o Botafogo, talvez tivesse vantagem. Ou seja, nem o Vasco, nem o Flamengo estão acostumados a jogar no Newton Santos, então por que essa escolha? Para Varela, o mais lógico seria o jogo no Maracanã, já que os dois times estão habituados ao estádio. Mas a decisão foi tomada e agora o Flamengo precisa se preparar para as dificuldades do gramado sintético. A rivalidade entre Flamengo e Vasco é histórica e o clima para esse jogo promete ser de muita tensão. O Vasco não vence o Flamengo há muito tempo, e Varela fez questão de lembrar disso. Jogar contra o Vasco é um clássico forte, não só para nós, mas para os torcedores também. O Vasco não ganha há muito tempo, mas isso se deve ao bom trabalho que o Flamengo sempre faz. Então, a seriedade desse time é sempre vencer, e no sábado vamos em busca disso, de mais uma vitória. Ou seja, o Flamengo entra em campo focado e com um objetivo claro, vencer mais uma vez o rival e garantir vantagem para o jogo de volta no Maracanã. Além das polêmicas, Varela também falou sobre o seu futuro no clube.
O lateral uruguaio tem contrato até o final de 2024, mas já revelou que teve conversas iniciais sobre uma renovação. Eu troquei algumas palavras com o Boto. Ele falou que a intenção é renovar. Estou muito feliz e quero ficar. Mas ainda tenho 1 ano de contrato. Muitos jogos, muito compromisso com essa camisa. Ou seja, a diretoria do Flamengo já demonstrou interesse na permanência do jogador, mas a prioridade no momento é a renovação de Pulgar. Mesmo assim, Varela se mostra feliz no clube e deve continuar por mais tempo no Mengão. Com Varela vivendo um bom momento e o Flamengo cada vez mais forte sob o comando de Filipe Luís, a equipe chega embalada para essa semifinal e também para o restante da temporada. O próprio lateral fez questão de elogiar o trabalho do treinador. O Filipe já nos conhece há muito tempo. Todo mundo jogando perto, se divertindo. É isso que o Filipe quer. E além disso, destacou que agora tem mais liberdade para atacar. Com o Filipe, ele quer que os 2 laterais vão para cima, e é isso que eu tento fazer. Ou seja, o Flamengo está cada vez mais ofensivo e com um estilo de jogo que favorece jogadores como Varela, que podem contribuir tanto na defesa quanto no ataque. Agora, nação, a pergunta que fica é: quem leva melhor nessa semifinal? Será que o Vasco vai conseguir surpreender ou o Flamengo vai manter a freguesia? Deixe seu palpite nos comentários. E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão.